Saturno em Áries na casa 1. Vai sentir, quem tem Saturno em Áries na casa 1, vai sentir bastante, né? E quando tiver em retrogradação, pode sentir mais esse desafio de dar o primeiro passo, tá? E também de fazer algo com o seu corpo, tá? E de se posicionar, tá? Então, tá mexendo muito também com os nascimentos agora, tá, gente? Então, acredito eu que vai ter, não todos, obviamente, mas eu acho que os nascimentos, alguns desafios nos nascimentos, de alguma forma, tá? Então, ou vão ser mais lentos, ou a pessoa que tem Saturno no seu mapa natal em Áries, provavelmente ela demorou mais para nascer, tá? Então, teve esse tempo maior, tá? Porque ali precisa de tempo maior. Segunda casa, casa das finanças, que eu já falei para vocês. Saturno em Áries ali, óbvio que vai dizer que não é só coisa ruim, não, tá? Ele dá uma incomodada. Mas pode dizer ali que a pessoa ganha dinheiro com o tempo, tá? Com o valor do tempo, né? Mas é também... Por quê? Porque ela sabe fazer isso. Mas também, se ela quiser apressar ali, os ganhos, vai ter problemas. Então, vai ter problemas na casa 2 se ela quiser apressar os ganhos financeiros, tá? Saturno em Áries na casa 3, que é a casa da comunicação. Já falei, né? No fim, eu fui falando sem perceber. Pode precisar de mais tempo para falar, para começar, sempre é começos, tá, gente, aqui, mas para se posicionar, também para reagir, tá, com a fala, ou o pensamento também pode pegar, porque pega a cabeça, gente, tá? O Áries pega essa região da cabeça, então pode demorar um pouco para ter os pensamentos, tá? Então precisa de mais paciência ali, ainda mais ali na casa 3, que é a casa, né, dos aprendizados. Então aprender, tem que entender quem tem isso, para quem tem Saturno em Áries na casa 3 e quem está vivendo esse trânsito na casa 3 de Saturno. Ou seja, o trânsito ele está aqui fora, tá? Passando pelo seu mapa, tá? Casa 4, a casa da família, a casa do marketing da alma, da sua necessidade maior que você tem, a sua emoção, qual emoção que você quer sentir, né? Que você quer expressar, né? Que você traz para a sua vida situações para isso. Então, a casa das necessidades maiores que nós temos, né? Então, aqui pode, a pessoa ali pode ter alguns atrasos com relação se ela mesma marca algum encontro com a família, né? Ou uma limitação ela pode ter na hora que ela for tomar uma atitude, né? Principalmente com a mãe. Então pega aqui mães, né? Tá? Então o lado feminino mesmo dessa pessoa, ela vai precisar um pouquinho mais de paciência, né, para lidar com a família, tá? Precisa, a gente lembra, ali houve algo em outras vidas, por favor, né? Quem está aqui, isso aí a gente não precisa falar mais, né? Que a pessoa
precisa reviver para sentir, ainda mais aqui na casa do sentir, tá? Para que ela consiga se expressar de outra forma, tá? Casa 5, né? A casa dos filhos, a casa dos prazeres. Saturno em Áries ali dá também uma... Opa, para aí um pouquinho, né? Vamos dar um chega para lá, né? O respeito aqui com relação a filhos, porque Saturno é o respeito ao tempo dos filhos, ao tempo do seu lazer, né? Tempo pode estar precisando, sempre está falando dela, né? Porque ali é Saturno em Áries, o tempo para que ela possa curtir mais a vida, descansar. Essa casa é do lazer, é do descanso. Por isso é da criança. Ou ela está precisando brincar e não brinca, né? Ou ela vai estar trabalhando mais com talentos dela, né? Casa 5 dos talentos, que tenham lazer, que ela possa proporcionar lazer principalmente para ela, tá? Trabalho e saúde. Aqui, gente, aqui é corpo, tá? Só para vocês saberem. Pega muito a cabeça ali, né? E aqui é o trabalho, a profissão da pessoa, tá? Que traz saúde. Trabalho e saúde são sinônimos na astrologia. Trabalho que você goste, né? Que você traga esse talento, essa criança brincando. Sabe aquilo que eu queria ser quando crescer? É isso que eu estou falando. Então, aqui na profissão, a pessoa pode estar querendo começar algo novo, tá? Porque ali tem Saturno em Áries, e isso vai ser mais demorado um pouco. Ela vai precisar de um pouco de paciência, porque é ali que ela não conseguiu, né? Ou não se responsabilizou por isso, tá? Então, a saúde também, né? Provavelmente ela vai precisar de um tempo para cuidar de si, para cuidar da sua saúde, tá? Então, está falando disso aqui do Saturno em Áries na casa 6, principalmente para começar rotinas novas que tragam saúde, tá? Casa 7, relacionamento. Aí, na casa 7, aí fala de relacionamentos, parcerias de trabalho, tá, gente? Ou relacionamentos de casamento, aqueles que tu vive junto, né? Casamento não exatamente casou, né? Então, ali fala da tua responsabilidade com relação ao outro, né? Então, porque é nas relações, né? É nas parcerias, né? Ou também pode falar da tua capacidade de brigar, um bom sentido que eu estou falando, né? Pela tua vontade nos relacionamentos, tá? Pode ser outras coisas. Então, eu vou dando algumas sugestões aqui, tá? Por isso que eu fiz aquela explicação antes sobre Saturno em Áries, para vocês poderem trazer essa explicação para a casa do seu mapa, tá? Finanças conjuntas e reciclagem. Aqui também é a casa da morte, né? Ou das mortes que nós temos, né? Que nós não queremos mais isso, não queremos mais aquilo, tá? Então, Saturno aqui fala de uma limitação que nós temos ali na casa 8 de desapegar do outro, do relacionamento, tá? Porque casa 8, ela está muito ligada aos apegos relacionais, tá? Como a casa 4 fala dos apegos à família, tá, gente?
E a casa 12, que são casas de água, né? E os signos ali, que são daquelas casas que regem, vamos dizer assim, aquelas casas são de água. Então, a casa 12, ela fala de apegos que a pessoa tem inconscientes. Quer dizer que ela não sabe. Aqui ela pode saber. Não sabe, meio não sabe, vamos dizer assim. Aqui também, mas aqui ela não tem a mínima consciência, tá? Então vamos seguir aí. E aqui também pode falar dos apegos com parcerias de trabalho, por causa de grana. Aqui fala também, ó, eu tô apegada ali, eu quero largar, né, mas não consigo porque eu preciso do dinheiro, né? Ou eu tenho ali envolvimentos financeiros, né, materiais e de posses ou de poder ali, tá? Casa 9, a casa do sentido da vida, do foco, que nós estamos vivendo pra caramba isso, por causa da Lua em Sagitário deste ano, né, de 2025. Aqui pode pegar a visão da pessoa, visão mesmo, olho, tá? Não é saúde, mas pode pegar, tá? E também que a pessoa ela pode ter muitos atrasos nesse período em viagens, tá? Especialmente viagens para o exterior ou fora do estado, né? Do seu estado. Então, é bom que ela se planeje, né? Que ela dê mais tempo, porque aonde está Saturno, você precisa, como a tendência é ter atrasos ali, né? Ou no signo, na energia da expressão do signo, a pessoa se atrasa para se expressar, né? Sabe aquilo? Eu não falo na hora, mais ou menos assim. Ou na casa, no assunto, né? Que eu estou falando ali, aqui, vários assuntos, né? Ela pode ela pode ter atrasos naquele assunto, tá? Que são os desafios. Tá? E aqui o foco, né, dela, a limitação do foco. Ou ela foca muito, ou ela limita o seu foco, tá? Não consegue focar. Focar, tá, gente? Casa de Capricórnio, Saturno ali está muito bem posicionado. Por isso que eu coloquei em colorido aqui, em laranja, esses dois signos, porque ali, isso é uma astrologia um pouquinho mais profunda, quando o planeta, que é a consciência, o assunto está posicionado na casa daquele assunto, né? Que a casa 10 de Capricórnio fica mais confortável, tá? Ou também quando está no seu signo, que é Capricórnio. Mas como a gente está falando de Saturno em Áries, a gente aqui está falando na casa. Então, Capricórnio, lá na casa 10, que é a casa dos objetivos, que é da carreira, que é da nossa até onde a gente vai, né? Na nossa vida, o nosso máximo, né? Fala do quê? Que a pessoa pode demorar, mas ela se realiza. Voltando aqui, em todas as outras áreas que eu falei, não é uma realização de carreira, como aqui nessa casa 10, os seus objetivos, mas se a pessoa se empenha em colocar energia ali, de saber lidar com esse tempo dela, que é um desafio, né? Ou ela se atrasa, ou ela se apressa, mas ela se atrasa, né? Em qualquer coisa, né? Qualquer coisa quer dizer onde o assunto que ela está. Quando ela se empenha nisso, ela precisa não desistir ali, né? Porque ali a tendência é desistir, porque Saturno ele cansa, chega uma hora que tu cansa, gente. Tá? Então ele te põe no cansaço para ver se tu desiste, né? Porque ele quer ver de verdade se tu quer aquilo, tá? Então ele te dá retorno, tá? Então isso eu tenho para dizer que é muito importante para vocês.